Promotor de justiça, representante do Ministério Público, tem que comparecer às audiências criminais? Será que o promotor pode escolher qual audiência criminal participará? E se ele não participa da audiência, qual é a consequência? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de processo penal e direito penal, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, que concedeu um habeas corpus para cassar a condenação e anular a ação penal contra um homem acusado de estupro de vulnerável contra a sua própria enteada. Primeiramente, vamos informar que aqui nós estamos tratando da atuação do Ministério Público na esfera criminal. Na área civil, existem algumas possibilidades nas quais a atuação do promotor de justiça, a atuação do Ministério Público não se faz necessária. Mas na ação penal, a sua atuação é obrigatória, tendo em vista que o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme determina o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que eu farei a leitura. São funções institucionais do Ministério Público, inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Portanto, sendo o promotor de justiça, sendo o Ministério Público representado através de seu promotor de justiça titular da ação penal, é claro que é necessária a sua presença nas audiências criminais. Não somente necessária, como é obrigatória. E qual é a consequência do não comparecimento? Claro que aqui nós estamos falando de um não comparecimento injustificado. Que se eventualmente houver justificativa para aquele promotor de justiça não comparecer numa audiência criminal, evidentemente que a situação é outra. Aqui nós estamos mencionando ausências injustificadas. A consequência do não comparecimento injustificado é a nulidade dos atos, ou seja, esses atos processuais terão que ser renovados. E onde nós encontramos essa previsão legal? Essa disposição ela pode ser conferida através da leitura do artigo 573 do Código de Processo Penal, que determina os atos cuja nulidade não tiver sido sanada na forma dos artigos anteriores serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Parágrafo 2º. O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Vamos analisar desde logo o caso concreto, como de costume. Um homem foi condenado a uma pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que durante a instrução criminal foram realizadas 4 audiências de instrução e nenhuma delas houve o comparecimento do promotor de justiça. Quem fez as vezes do promotor de justiça foi a juíza, que presidiu as audiências e fez as perguntas tanto para as testemunhas de acusação quanto para as testemunhas de defesa. É importante ressaltar que o juiz ou a juíza, eles podem fazer perguntas às testemunhas, mas somente a título de esclarecimento ou complementação, conforme estabelece o artigo 212 do Código de Processo Penal, que farei a leitura para vocês. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Por que acontece isso? Porque o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico é o acusatório. Tem que se ter uma diferença entre o órgão que vai julgar, o órgão que vai defender e o órgão que vai acusar.
A juíza não pode fazer perguntas como se ela fosse a promotora de justiça, como se ela fosse parte. O juiz, ele é imparcial. Por isso que essa conduta, ela não é admitida. Diante da postura da juíza, que fez, às vezes, do promotor de justiça, houve a interposição de recurso ao TJ do Rio Grande do Sul, que defendeu a postura da magistrada, entendendo que, abre aspas, a juíza da causa agiu em busca de apurar a verdade real. Essa questão chegou ao STJ e o ministro Rogério Schietti entendeu de maneira diversa. Para ele, abre aspas, o juiz extrapolou seus poderes instrutórios ao exercer com protagonismo a iniciativa das perguntas que deveriam ser formuladas pelo titular da ação penal, ausente nas audiências. Evidente e intuitivo, pois o prejuízo ao réu, na medida em que se sobrepuseram em um mesmo sujeito processual e durante toda a instrução as funções de acusar e julgar. Para quem não sabe, e reiterando essa informação, o sistema que vigora em nosso ordenamento jurídico é o acusatório. E a postura da juíza, nesse caso, confundiu o órgão que julga com o órgão que acusa, o que não é permitido. Por isso, as audiências foram declaradas nulas e todos esses atos processuais deverão ser refeitos. Essa é uma decisão bem importante para a advocacia criminal e quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do habeas corpus 806-955.